suas Bíblias comigo em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Glória ao nome do Senhor. E o tema da pregação de hoje é: eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Eu sei, pecador, a resposta. Glória a Jesus. Aqui em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerada, filho de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vai espiar a terra. E os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhes disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta que vá 1, 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens ali mataram os 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pederneiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste passar o Jordão? Por que não nos entregaste nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentados em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. Então, que lhe fará com o grande nome do Senhor? Com o teu grande nome? E então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque já estás prostrado com o teu rosto. Israel pecou, quebraram a aliança, até que eu lhe havia ordenado, pois tomaram as coisas condenadas, furtaram, mentiram, até debaixo das suas bagagens o puseram. E os irmãos podem sentar, porque nós temos mais textos para ler em nome de Jesus Cristo. Dá um pulo, continuando no livro dos heróis, nos livros históricos, 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia reina eternamente. 2 Samuel, capítulo 21, palavra de Deus. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Nos dias do rei Davi, houve grande fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Vamos pular agora para o Novo Testamento. Hoje tem um monte de texto, né? Vamos pular para o Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, tem tudo a ver com a ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 30. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz o seguinte: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dos que morreram ou que dormem. E para acabar os textos por enquanto,
Vamos com o texto que eu disparei com os irmãos na sexta-feira. Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos capítulo... Alguns teólogos mais chatos dizem que Salmos não pode ter capítulos, porque Salmos é um livro de cântico. E aí acham um absurdo teológico falar que Salmos tem capítulos, mas por outro lado ele é um livro que está inserido no livro de capítulos. Então, capítulo 32 de Salmos, e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse eu até decorei, irmãos. Eu te instruirei, e te guiarei, e te darei caminho por causa da minha vista, né? Mas vamos lá. Eu instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, meu Pai amado Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cobre-nos com teu sangue, meu Pai. Revela a tua vontade, meu Pai. Que toda ansiedade, que toda preocupação, que toda obra do mal, Senhor, que todo desvio de mente, Pai, seja paralisado agora, e que nós meditamos na tua palavra, para a glória do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, fato é, meus queridos irmãos, esse primeiro domingo de abril, que as pessoas precisam de respostas. As pessoas gostam de respostas. As pessoas necessitam entender os porquês. Os porquês. Por quê? Uma resposta. A gente precisa de resposta. E a gente não precisa somente de resposta. Nós precisamos de boas respostas. Não adianta só você ter a resposta. Você precisa de uma boa resposta. Antigamente, na verdade, eu até conto essa piada com alguns alunos, um certo grau de companheiros portugueses. Alguns contam com loiras, mas é muito mal educado contar com loiras. Juntou 5 portugueses, ora pois, irmã Ana, para analisar uma aranha. Juntaram 5 portugueses para analisar uma aranha. Irmão Ricardo, eles colocou a aranha lá e cortou uma perna da aranha e falou para a aranha, anda! Aí a aranha começou a andar, né? Aí cortou outra perna da aranha e falou assim, anda! Aí a aranha começou a andar. Aí cortou outra perna, anda! A aranha começou a andar e foi cortando as pernas quando a aranha ficou com uma patinha só, irmão Renato, anda! E ela foi arrastando e foi andando. Depois cortou a última perna da aranha, pá! Cortou a última perna da aranha e gritou, anda! E a aranha não quis andar. Aí eles foram assim, ora pois, né? Os portugueses, ora gajo, pois não, eles escreveram no relatório. Após cortar todas as pernas da aranha, concluímos que a aranha fica surda. A aranha não tem mais a capacidade de ouvir. E a gente manda ela andar e ela não anda. Então, meus irmãos, nós não precisamos somente de respostas, nós precisamos de boas respostas. É tanto que é por isso, meus queridos irmãos, que tem gente que é muito influenciável. Todos nós somos influenciados, mas tem gente que gosta muito de teoria da conspiração, gosta muito de um monte de contextos, porque ele quer ouvir resposta. E as pessoas ficam postando, Elon Musk que estava de costa com tal blusa, isso quer dizer que isso, aquilo, os reptilianos, a volta de Cristo, e não sei o que lá, o céu da besta. E fica aí vendo esses vídeos buscando respostas. Alguns encontram respostas até absurdas. Eu lembro, meus irmãos, que eu era muito novo e eu era pouco habituado com a psicologia. E aí eu descobri que eu fui muito desagradável. Um colega que trabalhava comigo, era novo como eu, falou que ficou meio decepcionado, e eu quis entender por quê, que ele estava abatido. Ele disse, o motivo porque eu estou abatido é porque minha irmã casou no mês que eu faço aniversário. E eu assim, não consegui esconder minha cara de espanto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que você ficar desanimado porque sua irmã casou? Por favor, me faça a conexão, porque eu não estou conseguindo captar. Aí ele foi me dar uma aula de teorema do comportamento. Ele diz, olha, você tem que entender que meu aniversário era o meu mês, era a minha posse, era onde as pessoas lembravam de mim, e agora eu sou obrigado a dividir isso com a minha irmã, porque de todos os meses do ano ele resolveu casar no mês que eu fiz aniversário. Então toda vez que vai chegando meu aniversário eu vou ficando depressivo, porque eu lembro que eu tenho que dividir essa data com uma pessoa tal. E eu, então tá, se você está falando, eu sou obrigado a acreditar. Se você pagou o cara na terapia, a psicóloga falou isso, então fica com ela lá, né? Não dá para
país dividido, dá para ter duas felicidades. Nós precisamos de respostas. Nós precisamos de respostas. E aí, meus irmãos, e uma coisa que eu acho mais interessante é que o mundo sempre tenta dar respostas. E o mundo vai dar respostas cada vez mais absurdas. E respostas que não levam a lugar nenhum. E respostas que não levam a lugar nenhum. Respostas que trazem satisfação passageira. Respostas que trazem um pouco de solução para o problema, mas não resolve completamente. O mundo não tem respostas permanentes e fixas. Mas nós que somos servos de Deus, temos a garantia de que sempre teremos respostas certas para qualquer situação. E eu li aqui, irmãos, 3 exemplos de histórias para a gente chegar onde o Senhor vai nos conduzir. A primeira história é a história de Josué. A nossa irmã antecipou aqui, eu falei, glória a Deus, já está no rumo. Josué sucede Moisés, e ele vem vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória. E se você fazer uma figurinha, irmão, se você fazer um gráfico comparando as experiências que Moisés teve e as experiências que Josué teve, as experiências vão batendo na maior parte. Deus manda Moisés tirar a sandália, Deus manda Josué tirar a sandália, Deus manda Moisés estender as mãos, Deus manda Josué estender a lança, e eles vão ter experiências fantásticas, comprovando que Deus era com Josué. E aí chega na primeira e maior cidade pós-Jordão, chega diante de Jericó, a estratégia estava montada. Qual que é a estratégia? Não tem como vencer Jericó, é impossível vencer Jericó. Então, já que é impossível vencer Jericó, então nós vamos para a segunda estratégia, que é milagre. Milagre. Foram orar, pedindo Deus direção, e Deus manda a direção. Rodeia Jericó 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. No último dia, e aqui, meus irmãos, eu não tenho nada contra, mas os irmãos deveriam atualizar a campanha das 7 voltas do muro de Jericó, porque na verdade não são 7, são 13, porque no último dia teve que dar 7 voltas, então a campanha pode ser maior, não tem problema. Deram 7 voltas, os muros caíram, eles venceram Jericó de maneira assustadora, salvou a casa de Raabe com sua família, tudo estava uma beleza. Aí um certo Acã resolveu achar que, já que ninguém estava vendo, não teria problema tomar posse daquilo que não era dele. E ele pega uma capa babilônica, pega uns itens de ouro e leva para casa. Segunda resposta: vamos atacar Ai. Meus irmãos, os irmãos fizeram um paralelo, tem um paralelo tão interessante na Bíblia, que Josué aprendeu com o erro de Moisés. Quando Moisés manda os espias, ele manda 12 espias. 12 espias. E vão os 12, e os irmãos já sabem a história, voltam 10 murmurando, enfraquece o coração do povo. É por isso que todo mundo tem que tomar cuidado com até as palavras certas que falam, porque talvez uma notificação que você diz pode esmurecer quem está te escutando, esmurece o povo. 2 afirmam, Josué e Caleb diz não dá, mas a maioria decidiu que não dá, vão para o deserto por desagradar o Senhor. Quando Josué vira líder do povo, ele diz: quer saber de uma coisa? Não tem 12 espias, coisa nenhuma, eu vou sempre mandar de 2 em 2, e eu vou mandar os caras animados, para sempre trazer um relatório animado. É 2 que vai em Jericó, é 2 que vai em Raabe, em Ai, uma porção pouca de espias, porque eu quero pessoas que me tragam relatórios animados. E o povo fala assim: olha, deixa eu falar com você, sabe o batalhão de apoio que ficou na retaguarda da batalha de Jericó? Pois não, sei, pode mandar eles, porque não precisa unir toda a tropa, não precisa chamar as 2 infantarias, não precisa chamar o blindado, a cidade é pequena, a vitória está no papo, vamos mandar gente extra para não cansar o povo, dar folga para quem batalhou, bota quem não trabalhou no fronte, e assim vai ser. E eles foram marchando para a vitória, estava tudo certo, que tudo ia dar certo. Chegam lá, acontece um incidente. Irmãos, eu não sei como uma cidade pequena conseguiu vencer 3.000 soldados.
Eu não sei como. E a gente pode conjecturar. Os povos ficou com medo, a espada caiu da mão, a estratégia não funcionou, a comunicação falhou, era para dizer, era a espada, eu me lançou arco, eu não sei, eu sei que no final da história, eles saíram corridos de uma cidade pequena, e para piorar a situação, 36 pais de família caíram por terra, morreram. Josué faz a conta simples. Calma aí, tem tudo para dar certo. Espera aí, era tudo certo para a gente vencer. Numericamente impossível ter a derrota, e nós fomos derrotados. Eu preciso de uma resposta. E qual que é a resposta? Eu vou buscar a presença de Deus. Irmãos, nós não temos esse hábito. Mas é muito comum, irmãos, na história da igreja, pessoas deitarem na presença de Deus mesmo. Tem alguns antigos jejuavam assim, com a cara literalmente no pó. Eu não estou falando do Antigo Testamento, era um hábito cristão, alguns jejuarem assim. E Josué fica com a cara no pó, os santos com ele, os anciões ficam com ele na cara do pó. De manhã até a tarde ele vai falando, Senhor, o nome do Senhor, o povo vai ficar com vergonha. O Senhor é o Deus de vitória, e aí como é que está? E ficam nessa situação deplorável. E quando vai chegar no final da tarde, Deus tem a resposta de Josué. O problema que está acontecendo é que o povo pecou e pegou aquilo que não pertencia a ele. Então, irmãos, eu tenho a resposta para vocês. Sabe qual que é a resposta para vocês? Deus tem a resposta. Quando eu estudava engenharia, um professor que não dava aula muito bem, mas ele era gente boa. Ele disse assim, eu vou te ensinar o segredo da engenharia. E todo mundo ficou antenado porque ele era bem sucedido, gerente de um departamento da Copasa. Você sabe qual que é o segredo da engenharia? O segredo da engenharia é que o engenheiro não precisa saber tudo. Aí todo mundo ficou espantado, nós estamos estudando aqui para quê? Ele diz, o segredo da engenharia é que o engenheiro tem que ter o telefone de quem sabe resolver as coisas. O engenheiro precisa saber quem resolve. Ele, pá, o negócio é network, você saber quem resolve. Pois bem, um crente não precisa saber todas as coisas, mas ele sabe quem sabe, e sabe quem ele deve consultar. Segunda história. Irmãos, Davi estava no reino. E nessa época, em 2 Samuel capítulo 21, Davi já tinha passado por tudo que era prova. Ele virou rei, perdeu o reino para o filho dele, teve um caso com Betseba, volta do reino, faz aquele batedor todo, é humilhado, o Simei engana ele, Mefibosete volta arrependido, ele está com o coração tão endurecido que ele não aceita direito ao arrependimento de Mefibosete, e aí aquele batedor todo, e aí beleza, tá bom, estou perdoado, eu senti que meu pecado foi passado, Deus teve misericórdia de mim, Salmo 51 se come plenamente, e aí Davi na regência do reino tem um ano ruim. As colheitas não foram como deveriam ser. Eu não sei quem era o ministro da economia de Davi, mas deu relatório. Esse ano o grão está na baixa. Esse ano o trigo está em falta. Esse ano choveu muito. E Davi faz a conta básica. É normal ter um ano ruim. É normal ter um ano de dificuldade. É normal ter um ano. Nós tivemos guerra agora há pouco. As pessoas plantaram um pouco. As pessoas plantam um pouco em tempo de guerra. Beleza. Chega o segundo ano. No segundo ano, a colheita não se revigora. A colheita não é a mesma. As produções não batem as métricas. Os campos não produzem como devem produzir. Não, faltou chuva. Não, faltou. É entendido que faltou chuva. Então, vamos esperar. Foi um ano ruim de chuva. Chega no terceiro ano, não tem colheitas como deveria ter, e o povo começa a passar fome. Não tem colheitas como deveria ter, e a fome assola Israel. E aí, Davi liga o desconfiômetro. Calma aí. Para aí. Primeiro ano, tem até sentido. Nós estávamos guerreando por aí, o povo ficou assustado e não plantou. Segundo ano pode ser que estava ruim de chuva. Agora 3 anos de luta, 3 anos de fome, tem alguma coisa errada nesse negócio. E o que você vai fazer, Davi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar.
Eu vou orar. E ele ora. E diferente do que Deus fala com Josué, Deus fala com Davi. Josué, o problema está no presente. Nós temos alguém que roubou no presente. Pois então tá bom, eu vou resolver o presente. Josué, Davi, o problema de falta de chuva está no passado. Como assim? Olha, no tempo de Josué, eles fizeram aliança com os gibeonitas. Eu falei que não deveriam fazer aliança, mas eles fizeram. E como eu vou dizer lá em Mateus no futuro, o que dois concordarem na terra será ligado no céu. Pois bem, eu entrei em concordância com a aliança e os gibeonitas foram poupados e deveriam viver entre o povo de Israel. E o que eu tenho a ver com isso, Senhor? O seu servo Saul, o seu senhor Saul, quando era rei, por um excesso de zelo, por um excesso de temor, resolveu achar que era mais santo do que a aliança que havia sido firmada, e ele dizimou os gibeonitas, ele matou os gibeonitas, que era um povo já acostumado conosco. Como é que é? As pessoas erraram no passado e nós estamos colhendo problemas hoje. Como é que é? Quebraram-se alianças no passado e agora nós estamos colhendo problemas. E aí, meus amados irmãos, é no capítulo 21 que você vê que Davi realmente aceitou o arrependimento de Mefibosete, porque os gibeonitas pedem um presente muito esquisito. Eles pedem 7 pessoas da família de Saul para poder matar como foram mortos a família deles, e Davi seleciona os filhos de Saul para ser entregue, os netos, os sobrinhos, e deixa Mefibosete fora, honrando a aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, Jonatas, e assim vai. Davi consegue acabar com as fomes em Israel, cumprindo com um conflito. Bom, meus amados irmãos, não estava programado na pregação aqui, mas vamos lá, já que a gente entrou nesse lado aqui, meu irmão, você pode ter participado de igreja terrivelmente anticristã. Você pode ter tido líderes muito ruins, infelizmente. Você pode ter passado por pessoas que nem eram líderes, mas tinham problemas muito sérios. Mas isso não te dá o direito de ter saído sendo arrogante, sendo mal, sendo mal educado, não perdoando, não tendo uma comunicação clara, não deixando aberto o canal do amor e da comunhão. E se por acaso na sua sonda aí você lembra de alguém que você está devendo uma humanidade, então volta, se arrepende e resolve as coisas e fique em paz no nome de Jesus. A terceira questão é diferente. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta. Escreve uma carta para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios é um combinado, irmãos. A 1 Coríntios é um combinado de exposers e pergunte ao pastor. É um combinado de joga na cara e pergunte ao pastor. É um combinado de live, estou chamando a atenção, e de que não, meu filho, é assim. Ela é dividida em 2 partes. Paulo corrige os irmãos sobre vários pecados que ele ficou sabendo, e Paulo responde uma série de perguntas para ele. E uma das perguntas que estavam acontecendo lá é: por quê? Por quê que os irmãos andam tão fracos espiritualmente? Por quê que alguns irmãos se desviaram da fé? Por quê que a gente vê, não sente a presença de Deus? Por quê que as coisas não andam como deveriam acontecer? Essa era a pergunta que estava subentendida no texto. E Paulo responde assim: olha, o problema não é um problema de presente, não é um problema de passado, é um problema de coração. Vocês não estão valorizando a comunhão como deveriam valorizar. Vocês não estão olhando para o seu irmão como vocês deveriam olhar. Vocês estão tratando a ceia do Senhor como qualquer coisa. Vocês são negligentes. Vocês se embebedam. Vocês comem demais. Vocês não olham para o irmão faminto. E vocês fazem da casa do Senhor uma bagunça. E é por conta dessa bagunça toda, dessa irreverência toda, por conta dessa independência toda da reverência do Senhor, é porque tem um mundo
monte de crente fraco entre vocês, é porque tem um monte de crente morrendo entre vocês, e vocês nem se importam com isso, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. E aí, meus irmãos, tem um adendo, irmãos, que aqui eu vou fazer uma ressalva que é para nós todos, para nós e para quem for assistir. Irmãos, eu nunca achei que eu ia viver para presenciar as pessoas entenderem igreja como trabalho. Eu nunca achei que eu ia viver para as pessoas calcularem igreja como trabalho. As pessoas trabalham a igreja como mais horas de serviço prestado ao longo da semana. Irmãos, chega a ser ofensivo. Não, eu trabalho, eu estudo, eu negocio, eu faço e eu vou à igreja. Meu Deus, mas a igreja não deveria ser um descanso de tudo isso? E a igreja não deveria ser o momento mais esperado? E estar entre os santos não deveria ser o anseio da nossa alma? Não. São mais horas de trabalho, são mais horas de deslocamento, são mais horas de cansaço, são mais horas disso, são mais horas daquilo, são mais horas daquilo outro, são mais horas, 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 e o Espírito pergunta, e o Senhor pergunta, e cadê a valorização da comunhão? E cadê a parte boa de estar entre os santos? E a parte de ser edificado e edificar, de ser exortado e exortar, de fazer, mostrar as marcas de Cristo ao seu próximo? Tornamos o século XXI, irmãos, a comunhão vã. Tornamos o século XXI qualquer esforço de igreja vã. É por conta disso aí que está falando. É porque você arruma tempo para tudo. E sempre quando vem para a igreja, vem com esse pensamento. Sempre que vai prestar serviço, parece que lhe pesa. Toda coisa lhe pesa, lhe pesa, lhe pesa, lhe pesa, lhe pesa. E qualquer coisa é maior do que aquilo que você cogitou no seu coração para ir para a igreja, para fazer para o Senhor, se torna pesado, se torna pesado, se torna pesado. Daí a resposta. Não vai para frente, Deus, não. Não tem ninguém forte desse jeito, não. Vindo uma vez na igreja, ouvindo uma pregação, comungando quando não tem como ficar forte mesmo, não. Essas três histórias diz o padrão para nós. Essas três histórias refletem o padrão para nós. Irmãos, existem lutas que vão durar para sempre. Existem lutas que vão durar para sempre. Mas as lutas que vão durar para sempre são acompanhadas com uma palavra do Senhor dizendo: vai durar para sempre. Onde é que está a resposta? Senhor, 2 Coríntios capítulo 8, eu recebi o mensageiro de Satanás, que veio nos confetear, e eu orei acerca dessa situação por 3 meses, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fala, Moisés, eu estou orando, Senhor, eu ainda vou entrar na terra prometida, eu quero entrar na terra prometida, foi só um vacilo, Senhor, eu vou entrar na terra prometida, por favor, Senhor, deixa eu entrar na terra prometida, faz uma coisa para eu entrar na terra prometida. Moisés, o seu tempo está cumprido, você não vai entrar na terra prometida. Até Jó, irmãos, que a gente não sabe quanto tempo durou a prova. Uns teólogos mais doidões dizem que foi 40 anos. Outros mais moderados dizem que foi 2. E eu sou da categoria dos 2 anos. Porque 40 anos daquela chaga toda, o homem não ia ter nem força para ter mais 10 filhos. Mas Deus pôs um fim. E a pergunta, irmãos, que vem para nós nessa noite: até quando você vai encarar os reveses da vida e não vai perguntar para Deus por que você está enfrentando isso? Até quando, irmão, você vai achar natural ter uma vida de cansaço, uma vida de derrota espiritual, uma vida de perrengue? E eu não estou falando financeiramente, uma vida tão carregada, e você não vai se jogar na presença de
Deus e perguntar: Senhor, como é que é? Como que as coisas vão se resolver? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que deixar de fazer? O que o Senhor quer que mude? Senhor, se não é comigo, me fala se é ao meu redor, se não são as pessoas que eu estou envolvidas. Até quando você vai continuar morrendo na batalha, perdendo na fome, vendo sua vida espiritual minguar? Até quando você vai ficar desse jeito e não vai se jogar na presença de Deus e buscar a resposta? Irmão, não é natural um crente não crescer espiritualmente. Não é natural um crente não se desenvolver espiritualmente. Não é natural você estar sempre no mesmo pecado, sempre com o mesmo conhecimento bíblico, sempre servindo na mesma quantidade, sempre ofertando do mesmo jeito, sempre errando. Irmão, isso não é natural, meus amados irmãos. A natureza de um santo é brilhar, 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 até que seja dia perfeito. É crescer, 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 até alcançar a estatura de varão perfeito. É deixar que a obra do Senhor seja concluída até o dia de Cristo. Até quando? Até quando? Irmãos, eu estou com 35 anos pela vontade do Senhor. E nesses meus 35 anos, eu já consigo acompanhar histórias de mais de 10 anos. E se o Senhor não permitir, eu vou viver tanto tempo. E é tão ruim, meus amados irmãos, você olhar para as pessoas e encontrar os mesmos padrões sendo repetidos. Ele diante da Bíblia, ele diante da palavra, ele diante do Espírito, ele diante da igreja. E a vida é a mesma coisa, a vida é a mesma coisa, vida é a mesma coisa. Não muda nada, está sempre na derrota do pecado, está sempre na seca dos relacionamentos, está sempre na morte da falta de comunhão, está sempre no mesmo estado. Mas para isso tem uma solução. Tem uma solução. Qual que é a solução? A solução é simples. Salmos 32, versículo 8. Não sou eu que estou prometendo, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo: eu quero e eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E os seus olhos não vão conseguir ver tudo, mas você vai andar sobre a minha visão, sobre os meus olhos, sobre a minha vida, sobre o meu conselho, e eu lhe darei conselho. Irmãos, hoje nós estamos na época da mentoria, na época do coaching, na época da tutoria. Todo mundo quer ser mentorado por alguém, todo mundo quer ser tutelado por alguém, todo mundo quer ser discipulado por alguém. Os irmãos que têm uma carreira, todo mundo quer ser aprendiz de alguém, todo mundo quer poder entrar em lugares e aprender coisas. Pois bem, existe um Deus criador dos céus e da terra, conhecedor de todas as coisas, sabedor de toda a ciência, sabe o passado, o presente e o futuro. Com ele mora as luzes e não há trevas nenhuma. Ele sabe a divisão da alma e do espírito. Ele conhece o peso de cada átomo que existe no universo. Ele sabe o caminho e todas as variáveis de caminho que a gente pode seguir. E ele está muito interessado em tutoriar a sua vida. Mas, sabe qual é o problema? O problema é que, às vezes, o Senhor está jogando pérolas aos porcos. O Senhor está jogando pérolas aos porcos. Eu demorei tanto tempo para entender o que esse versículo quer dizer. Esse versículo quer dizer que você deve julgar. Quando uma pessoa não quiser mais te ouvir, você deve parar de falar. Quando uma pessoa não quiser mais te ouvir, você deve parar de falar. Quantas vezes você fala? 1, 2, 3, 4. Quando a pessoa não quiser mais te ouvir, pare de falar, porque você vai parar de jogar pérolas aos porcos. E aí, meus amados irmãos, quantas vezes
Deus está te exortando na mesma coisa? Quantas vezes Deus está chamando a atenção de você para a mesma coisa? Quantas vezes Deus está querendo corrigir algo em você e do mesmo jeito você tem uma desculpa financeira, uma desculpa de tempo, uma desculpa de cansaço, uma desculpa de fraqueza, uma desculpa de família, uma desculpa. Eu tenho uma notícia para você. Sabe o que vai acontecer? Deus vai parar de te exortar. Isso. E se você ler a Bíblia um pouquinho, você vai saber o quanto que isso é ruim. Deus quer nos orientar por caminho reto, para que nós andemos pela vida dele e nos dar o conselho dele. Chegou a cá, curva sua cabeça agora em nome de Jesus. Pensa, meus amados irmãos, sinceramente, nas situações da sua vida que sempre se repetem. É só as coisas começarem a andar bem que alguém vem me chatear. É só as coisas começarem a andar que alguém vem me humilhar. Talvez Jesus está querendo te mostrar que o seu coração precisa ser mais humilde. É só eu dizer que eu vou servir mais e o serviço aumenta. Talvez Jesus queira que você renuncie um pouco mais. É só eu falar que vou orar, que eu fico doente. Talvez Jesus queira que você coloque a comunhão com Ele acima da sua condição física. Eu não sei qual é a situação, mas irmãos, está evidente pelos últimos dias que o Senhor quer resolver algo entre nós, que o Senhor quer resolver algo entre nós, que o Senhor quer nos alavancar na presença dEle, mas nós temos que buscar o conselho dEle. Perdoa que gaste calagaçu e que o bagaceiro e o bagalaçu que haga. Urabagaçu que o que rai chegue o garabagaçu e que o balagaçu. No de rebica caragaci, no govas de calagacéria. Meu Deus, nós não queremos andar indiferentes à tua voz, meu Deus. Meu Deus, nós não queremos andar, meu Deus, pelas nossas condições. Nós não queremos andar pela nossa força, pelo nosso bolso, pelo nosso tempo, meu Deus. Meu Pai amado Senhor, nós queremos, meu Pai, andar pela tua vista, Senhor, meu Deus. Arranca o pecado que há entre nós, meu Pai, como igreja. Arranca o pecado que há entre nós como família. Arranca o pecado que há em nosso coração, meu Deus. Meu Pai amado, tira de nós, meu Pai amado Senhor, as alianças que foram quebradas, meu Pai. A falta de reverência no teu santo templo, na comunhão com os santos, meu Deus. Meu Pai amado Senhor, nos move na tua presença em nome de Jesus. Abastegueiro, bagaceiro, Chicobaste, que magalagaçore, galagaça. Meu Deus, que todo cansaço caiu por terra. Abre os olhos, meu Pai, para que nós vejamos. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor com oração de arrependimento em nome de Jesus. Confesse seus pecados a Deus, meu Deus. Decidamos hoje viver uma vida diferente. Madagasui que gaisebe galagaçou com madagaceira. Com todo temor, com todo respeito, meus amados irmãos. Meu Deus, imagina só, meus irmãos, nós temos que chegar ao fim porque nós não queremos nos arrepender. Meu Deus.
Escolha o irmão, todos oramos pelos outros em Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Segura a mão de irmão e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse pecado. Os pecados. Eu vou orar pelo seu irmão, Senhor Jesus. Revela a mudança para ele, Senhor. Meu Deus, revela, meu Pai, a mudança. Cumpre a promessa, meu Deus amado Senhor. Instrui o meu irmão, Senhor. Instrui a minha irmã, Jesus querido Senhor. Ore, ore pelo. Meu Deus amado Senhor Jesus. Meu Pai amado, nós não queremos morrer nesse deserto, meu Deus. Meu Pai amado, nós não queremos chegar a sequidão, meu Deus amado Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado Senhor, o Senhor governa a igreja. Meu Deus, o Senhor governa o teu povo, meu Pai amado, nos leva à tua vontade, meu Deus amado Senhor. Nos leva ao teu querer, meu Deus amado Senhor. Aqueles, meu Pai amado, que têm coisas no coração e não querem liberar, que sejam liberados, meu Pai. Aqueles que precisam tomar atitudes na tua presença, Pai, que tomem nessa noite, meu Pai, porque o Senhor tem uma promessa sobre nós. O Senhor vai nos instruir, meu Deus. O Senhor vai nos guiar, meu Deus. O Senhor vai nos ensinar, meu Deus. O Senhor vai nos dar conselhos, meu Pai, pelas tuas vistas, meu Pai, pela visão do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Glória a Deus. Glória de louvor, meu irmão, ao Senhor. Glória a Jesus.